Bom dia! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar por que que dá tudo errado na minha vida, né, gente? Um tema aí muito interessante, não é assim? Todos nós já tivemos esse momento, né, que a gente fala, poxa vida, como o meu primo brincava quando eu era criança. Eu tinha um primo mais velho que ele falava, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E é isso, né, gente? É uma experiência, assim, que eu acho que todo mundo tem, porque os resultados nem sempre chegam tão rápidos e nem sempre também a gente está fazendo as coisas da maneira certa, da maneira mais eficaz, né? O que é eficácia? É termos os resultados que a gente quer, né? E por que muitas vezes a gente faz, mas o resultado não chega, né? Monique, bom dia, querida. Então, hoje nós vamos colocar um pouquinho de luz nesse tema. Inclusive, agora, antes da live, eu estava gravando aqui um material novo, tá? Que eu vou anexar aos cursos que já tem, que fala justamente disso, né? Dos hábitos que nós podemos... Daniel tá falando aqui que que a digitalização, a digitação ali do título ficou errado, né? Obrigada, Daniel, mas agora eu não sei se tem como consertar, não. Deixa eu ver aqui. Agora não tem como editar, não. Obrigada, Daniel. O título ficou digitado ali com uma letrinha errada, mas o título é esse, porque parece que dá tudo errado na sua vida, né? Então eu estava falando com vocês que eu estou preparando um material novo que é justamente sobre a eficácia, né? O que é eficácia? É termos os resultados que a gente quer. E sobre os hábitos que nós desenvolvemos, né? Sobre essa mudança de paradigma. Porque, na verdade, a mudança de paradigma é que vai comandar tudo na nossa vida e a gente não percebe, tá? Então, para começar o nosso assunto hoje, como vocês já sabem, eu gosto de contextualizar, fazer uma introdução para a conclusão depois fazer sentido, né? Então, eu vou trazer de novo esse tema do paradigma, porque o paradigma ele vai definir as nossas percepções. Dependendo da percepção que a gente tem, nós vamos agir, né? E das ações, nós vamos obter os resultados, não é assim? Tá? Então, mas o que está lá atrás, no início dessa cadeia toda? O que está lá atrás é o paradigma, é a paisagem mental, é o lugar sutil que a nossa mente opera, mas que a gente não percebe. Então, gente, não basta olhar para o mundo. É preciso olhar para a maneira que você olha para o mundo. Faz sentido isso para vocês? Vocês entenderam o que eu falei? É uma coisa sutil, super importante, tá? Não basta olhar para o mundo. Olhar para o mundo é fácil. A gente abre o olho e olha para o mundo o tempo inteiro, né? E daí vem os nossos conceitos, os nossos julgamentos. Mas nós precisamos olhar para a maneira que nós estamos olhando para o mundo, né? O que é isso? O que é olhar para a maneira que nós olhamos para o mundo? É olhar para o paradigma que está por trás, tá? Porque o mundo é percepção. E o que vai definir se eu percebo de uma forma ou percebo de outra? O que vai definir é o paradigma que a minha mente está atuando. Então, sempre que eu vejo o mundo de uma determinada forma, existe um lugar sutil onde a minha mente está
que ela está vendo as coisas daquele jeito. Ou você, em outras palavras, você pode dizer em que base a minha mente está operando quando eu vejo as coisas dessa forma. Então é preciso olhar para isso, gente, né? Não basta olhar para o mundo, é preciso olhar para a forma que você olha para o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque isso é a base da eficácia, ou seja, de ter os resultados que nós queremos. Então não adianta só nós partirmos para o que a gente chama de ética da personalidade, né? Que é aprimorar a identidade. Né? Então nós vemos muitos treinamentos, muitas pessoas, muitos livros, muitas pessoas que indicam, a Edilane falou aqui, a autoobservação, isso é super importante. Parece simples, mas a gente não tem esse treinamento. Ninguém ensina isso pra gente na escola, infelizmente. A escola, ela nos treina o tempo inteiro a olhar para fora, a manipular o que está fora, não é assim? E nós somos desde crianças treinados desse jeito. Então isso que eu chamo a atenção de vocês também, que essa maneira que a nossa mente opera, porque quando a gente traz esses novos conceitos, essa mudança de paradigma, a primeira coisa que as pessoas pensam é assim, mas é difícil. Não, eu até entendo, mas colocar isso em prática vai ser muito difícil. Não vai, porque essa maneira que a nossa mente opera hoje não é a maneira natural da mente, é a maneira que nós também fomos treinados. Nós também passamos por um treinamento para agir dessa maneira. Percebe? Então, quando nós propomos um treinamento diferente, nós estamos apenas fazendo o que já foi feito. E vai ser tão eficaz quanto, tá? Então, isso para quebrar essa crença limitante aí de que atuar nesse novo paradigma é muito difícil. Não é. Porque vocês vão ver que os resultados vêm muito rápidos. A nossa mente, ela é treinável e ela começa já a responder ao novo treinamento de uma forma surpreendentemente rápida. Tá? Eu falo isso com vocês porque eu estou nesse caminho da meditação há mais de 20 anos, eu já conduzi muitas práticas para os iniciantes. Então, eu conheço bem o resultado que os iniciantes têm. E é muito rápido, tá? Então, o pessoal que está aí assistindo também, que eu sei que já teve resultado, sempre tem gente nova chegando, tem gente que já está me acompanhando há um tempão, que já teve um monte de resultados. E a meditação é essa coisa maravilhosa. E quando eu falo da meditação aqui, eu não estou falando só da prática de sentar, repousar. Inclusive, gente, hoje no final vamos fazer uma meditação de novo, tá? Sempre com a intenção de mandar energia, mandar amor, mandar força, né, para os nossos irmãos, nossos companheiros, nossas versões de nós mesmos que estão lá no Rio Grande do Sul. Porque no paradigma quântico, o outro sou eu mesmo, em outras causas e condições. Então, no final da live, nós vamos fazer de novo uma meditação. Ontem nós fizemos também. Quem perdeu as lives dessa semana, nós tivemos lives na terça, na quarta, e hoje na quinta nós estamos fechando a semana aqui com chave de ouro. Então, já tá no feed do Instagram, tá no canal do YouTube também. Quem estiver assistindo no YouTube, já curte, compartilha, manda para os amigos, né? Vamos espalhar essas novas ideias. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque lá nos grupos do WhatsApp, as pessoas perguntam, perdi a live, eu quero assistir a gravação. Então, vocês já sabem que fica tudo salvo
no YouTube. Então, vocês têm que se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem a notificação quando chega uma live nova lá. Tá, gente? Então, façam isso para vocês não perderem nada e divulguem, compartilhem, porque a contribuição de vocês é fundamental para esse novo paradigma se espalhar, para juntos nós darmos esse salto de consciência e esse salto quântico de consciência que o planeta precisa tanto. Então, voltando ao tema da live, eu já trouxe aqui o primeiro ponto, que é essa questão do paradigma, essa questão de não basta olhar o mundo, precisamos olhar para a maneira como nós olhamos para o mundo, tá? E aí, gente, outro ponto super importante que eu quero trazer aqui é o seguinte: a física quântica entende o universo como um processo de relação. Toda live eu vou falar isso, tá? Vocês já ouviram nas outras lives, mas toda live eu vou falar porque isso não é simples. Isso é complexo e derruba toda uma noção de realidade que nós temos muito arraigada, que é essa noção de que existe um mundo separado do observador, né? E toda live tem gente nova chegando, então eu preciso colocar essa base, né? E o nosso objetivo aqui é o quê? É chegarmos a uma vida com mais felicidade, com mais liberdade, sem culpas. Esse é o nosso objetivo, que é o que nós merecemos, o que nós somos de verdade. Porque a nossa verdadeira natureza é essa felicidade, essa harmonia, essa paz. Por isso que a gente busca isso, porque é o que nós somos de verdade. Só que no momento que nós nos identificamos ao falso eu, no momento que nós nos conectamos a essas ideias, a essa é um estreitamento da consciência, tá? Então nós temos a consciência quântica, não local, pura, nossa verdadeira natureza. Ela se colapsa nas infinitas possibilidades e cada possibilidade dessa vai se estreitando como uma maneira da consciência experienciar a si própria. Por que que eu digo que a consciência vai experienciar a si própria? Porque essa consciência, ela se colapsa em sujeito e objeto. Isso é o que nós chamamos de dualidade, que vocês vão ouvir muito dos mestres espirituais, como ultrapassar a dualidade. E a dualidade é exatamente isso. É essa ilusão que nós temos, que na verdade nós chamamos de delusão, porque a delusão é uma ilusão que a gente acha que é real. É uma ilusão que a gente não percebe que é uma ilusão. Então a gente chama de delusão, tá? E nós vivemos, né, nessa delusão que nós estamos em um mundo externo, independente do observador, onde nós simplesmente chegamos aqui, não pedimos para nascer, como os adolescentes falam, né? Eu não pedi para nascer, assim, né? Não pedimos para nascer quando nós estamos nessa inconsciência, né? Por esse ângulo. Mas é isso que muitos de nós achamos, que a vida é algo que acontece. A gente nem desconfia que a vida tem essa hierarquia entrelaçada, que na verdade o mundo interno e o mundo externo, eles estão emaranhados, eles são uma coisa só. Porque a mente, ela tem essa capacidade de criar e observar o que ela criou de fora. Que coisa louca isso, né? Mas, por exemplo, quando nós estamos sonhando à noite, o que acontece? Aquele sonho lá que nós estamos vivendo, ele foi criado pela nossa mente, vocês concordam?
tem nada ali, né? Mas a gente cria o contexto, a nossa mente cria os outros personagens dentro do sonho, cria nós mesmos experienciando aquilo tudo e a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é mais incrível ainda. Já pararam para pensar? Quando você está lá dentro do sonho, que tem um enredo, tem, né, uma situação, tem aqueles vários personagens, tem você lá vivendo aquilo tudo, você não sabe o que vai acontecer no decorrer do sonho. E, no entanto, é a sua própria mente que está criando aquilo tudo. Isso não é chocante, né, se a gente olhar profundamente? Mas a gente está tão acostumado, né, a olhar a vida de modo assim, né? Que, como dizia o Albert Einstein, existem duas maneiras de ver a vida. Uma é não acreditar em milagres. A outra é acreditar que tudo é um milagre. Então, nós estamos vivendo esse milagre, momento a momento, mas a gente está tão habituado, a gente está tão inconsciente que nós não percebemos o milagre de cada instante. Isso é fato. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? É sair dessa inconsciência, é despertar. Porque Buda quer dizer aquele que despertou. Né? Quando nós falamos de Buda, nós não falamos da pessoa, de uma pessoa. Nós não estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando, Buda quer dizer aquele que despertou, que não está mais nessa inconsciência. E nessa inconsciência, nós acabamos repetindo o que a gente não quer. Né? A gente acaba cocriando, que é o termo que a física quântica usa, justamente o que a gente não quer. E por que que isso acontece? Né? Primeiro, já falei no início da live, primeiro e crucial, né? Nós não paramos para observar esse lugar sutil aonde a minha mente está, que base a minha mente está operando, seria algo mais ou menos assim, em outras palavras, quando eu vejo o mundo dessa forma. Né? Então, olhar também para esse processo de cocriação, que a gente não percebe que existe. Tá? E o processo de cocriação, ele surge como? Nas nossas percepções. E a nossa percepção surge da onde? Do nosso paradigma, dessa paisagem sutil que a nossa mente está operando. Tá? Então, por exemplo, vamos trazer isso aqui para uma questão mais prática. O que vocês acham dessa frase? Olha, descubra as qualidades positivas das pessoas e relacione-se com elas. O que vocês acham disso? Pensa nisso, tá? Agora nós vamos fazer um link aqui lá com a live da semana passada do corpo de dor. Porque isso tudo se linka, gente. Tudo é o assunto de uma live com a outra, tá? É tudo, na verdade, um assunto só que a gente vai trazendo faces desse assunto, né? Para ficar mais fácil para vocês. Então, nós já discutimos lá. Quem ainda não assistiu, olha aí no YouTube, tem lá a live, o corpo de dor no paradigma quântico. Quem tiver no Instagram também, se for lá no meu perfil, na minha página do Instagram, tem a gravação lá. A Eleonora falou aqui, focar no lado luz de cada um. Maravilhoso, Eleonora, exatamente. Porque o nosso falso eu, que cria o corpo de dor, né? O corpo de dor e o falso eu estão extremamente ligados, porque muitas vezes o corpo de dor é justamente a maneira que o falso eu, a maneira mais eficaz, né, como nós estávamos falando aqui, do falso eu existir, tá? Então, fala a verdade, se não é assim que a gente vive. Nós temos lá as pessoas que a gente convive.
todo mundo, gente, tem o seu nó, que são vários, né? O que é o nó? É aquele ponto ali que a pessoa não sabe resolver, que é aquele ponto ali onde brotam as emoções negativas, que ela não tem controle, que ela não dirige a mente, né? As feridas da pessoa, as negatividades, todo mundo tem. E, infelizmente, nós protegemos essas negatividades como se fossem tesouros, né? Nós protegemos os ladrões que roubam a nossa felicidade. Nós os protegemos como se fossem tesouros preciosos. Nós, todo mundo, né? Tô falando do outro não, tá? Tô falando da gente. Olha a autoobservação aí, vê se não é assim. Às vezes a gente tem lá um condicionamento que sabota a nossa vida, que traz sofrimento, que, né, que faz isso aí, ó. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Parece que eu tô fazendo tudo, mas não tô tendo os resultados, né? E da onde vem isso, né? São esses padrões negativos. Mas quando chega alguém e mostra, quando chega alguma adversidade e mostra, o que a gente faz? A gente fica bravo, a gente não quer saber, a gente fica com raiva, né? A gente não quer que ninguém nem nada aponte aonde estão os nossos problemas, aonde estão os nossos sabotadores, aonde estão as nossas feridas, aonde estão os nossos nós, né? Que nós precisamos, na verdade, nos libertar. Isso, o nosso nível de consciência, né? Porque os mestres não. Por isso é importante ler a biografia dos mestres, observar a vida dos mestres, porque eles, é o contrário, eles buscam as situações adversas. A gente odeia quando tem uma adversidade. Mas aí o Einstein já dizia, na adversidade existe a oportunidade. Então os mestres vão lá. Tem histórias assim divertidas, como o Atisha, um grande mestre do budismo tibetano, que ele tinha um discípulo, um aluno, que perturbava muito ele. Era meio que o único que conseguia ainda achar alguma coisa no Atisha que ainda precisava ser melhorada. E aí ele adorava a companhia desse aluno. E diz a literatura que ele, quando viajava, ele pagava para esse aluno viajar junto com ele. Ele carregava o aluno junto. Por quê? Porque o aluno era um chato. O aluno ia no ponto aonde ele ainda precisava iluminar. Ele mostrava as sombras que ainda precisavam ser iluminadas. Aí, gente, olha, a gente tem isso de graça. Olha que beleza. E a gente não aproveita. A gente tem, ó, tá assim, né, de gente, ó, em volta da gente, querendo mostrar e mostrando aonde estão os nossos enroscos, né? Aonde estão as coisas que nós ainda precisamos iluminar. Mas a gente não gosta, a gente não quer. Então, nós protegemos isso. E os mestres, eles vão de encontro a isso, tá? Então, as pessoas difíceis, né? Elas estão fazendo isso com a gente. E o que o falso eu faz com o corpo de dor dele, né? Ele quer sofrer. Então, ele, ao invés de nós olharmos as qualidades positivas das pessoas, porque o ser humano é um leque de probabilidades, é um espectro de possibilidades. Tem as negativas e tem as positivas, como todo mundo, né? O que a gente faz? Quando o falso eu identifica um ponto de sofrimento no outro, é naquele que ele vai, né? Aí a gente coloca o rótulo na coitada da pessoa, né? Porque a pessoa é um espectro de possibilidades, mas aí essa pessoa tem lá um nozinho enrolado, igual nós temos. Aí a gente rotula. Ah, essa pessoa... deixa eu ver, não sei, uma coisa da pessoa que te incomoda, né? Essa pessoa é muito negativa, essa pessoa
ela ai, não sei, gente, não tá me ocorrendo aqui. Me dá um exemplo aí de um defeito, de uma pessoa que vocês convivem, né, e que incomoda. Mas aí o que acontece? A gente só olha aquilo. Aí a gente rotula a pessoa. Fulano é invejoso. Fulano é mal-humorado. Né? Então, depois que a gente põe o rótulo, a gente não olha mais para a pessoa, a gente só olha o rótulo. Egoísta. Exatamente, é isso aí. Tá? Então a pessoa, sei lá, ela teve um momento de egoísmo, né? Mas aí a gente rotula, fulano é egoísta. E aí a gente só se relaciona com aquele ponto da pessoa, que é o egoísmo. A pessoa já tem tanta coisa maravilhosa para oferecer, né? Gente, olha, uma amiga minha descreveu uma situação dessa, né? Que ela, no ambiente de trabalho dela, ela tem uma chefe que era muito grosseira com ela, sabe? E ela tinha, assim, essa visão negativa da chefe. E aí o filhinho dela ficou doente, dessa minha amiga, uma doença grave, e ela se surpreendeu, porque essa chefe mobilizou todos os funcionários, compraram várias coisas que ela precisava, levaram na casa dela. A chefe se demonstrou assim totalmente aberta, acolhedora, tanto no material quanto no emocional, e ela levou um susto. Ela falou, gente, eu tinha uma visão dela assim, tão ranzinza, tão implicante, né, tão materialista, tão exigente no trabalho, e olha o outro lado que ela tinha, né, que ela tem, que eu nunca ia imaginar. E isso vai acontecer, porque as pessoas são contraditórias, né? As pessoas têm um lado ruim e têm um lado bom inimaginável. Tudo são as causas e condições. Dependendo das causas e condições, cada coisa dessa vai surgir. Então, o que acontece? Vamos pegar esse exemplo dela, né? O falso eu, ele vai querer o quê? Ele vai querer pegar naquela marca da chefe chata, ranzinza. Por quê? Porque aí ele sofre, né? Aí ele se sente a vítima. E aí ele vai falar, mas fulano é muito ruim. Fulano é uma pessoa assim, assado. Fulano é uma pessoa horrível. Né? Como eu sofro, né? Inclusive tem um comediante desses aí que é muito engraçado, né? Que ele imita as mulheres, e aí no final ele fala, se eu sofro, eu sofro muito, né? Então, é muito bom quando a gente ri das coisas, é assim que a gente se libera, né? A gente se libera pelo riso, é muito interessante. Então, só que essa pessoa... aí ela tá dizendo aqui, ó, verdade, sempre vemos o que achamos de errado e não as qualidades. Sim, porque é assim que o falso eu sobrevive, né? Sempre criando atrito, sempre, né? Então isso também é uma chave, né? Pra gente mudar a nossa realidade, porque às vezes a gente reza, a gente pede, a gente quer, mas a gente continua cocriando as coisas negativas, a gente continua se relacionando com os pontos complicados das pessoas, né? Porque isso alimenta o nosso falso eu, isso alimenta o nosso corpo de dor, né? Então deixa a pessoa, sabe? Não bote o rótulo negativo, porque depois que você põe o rótulo, você só olha para o rótulo, você nunca mais olha para a pessoa. E aí a gente cria aquele processo de relação. Olha aí, ó, física quântica, o universo é um processo de relação. E isso cria a nossa realidade, isso determina a nossa realidade, tá? Outro ponto que eu quero colocar para vocês. O erro no pedir, né? O que é o erro do pedir? Outro dia eu vi uma frase muito interessante que falava assim, os seus pedidos nunca serão aceitos. Né? Por quê?
Porque quando a gente pede, nunca serão realizados, né? Por quê? Porque quando a gente pede, qual é o lugar sutil da nossa mente? Qual é o lugar que nós estamos nos colocando? No lugar de miseráveis, no lugar de quem não tem, né? Ela também disse aqui, ó, ver o nosso reflexo no outro, também tem isso, né? A gente rejeita no outro porque é sempre uma coemergência, né? Nós e o outro é tudo a mesma coisa. Então, quando nós olhamos o ruim do outro, né, com certeza é aquilo que a gente tem em nós, né? E quando nós olhamos o bom do outro, nós estamos também alimentando o bom em nós. Tá vendo? Porque não existe essa separação eu e o outro, né? Então, é isso que eu falo, que o universo opera no ganha-ganha. Porque quando eu faço, eu olho positivamente, eu ajo positivamente, eu estou fazendo isso em mim também. Tá? Então, essa é a lei do universo, é o ganha-ganha. E aí, quando nós também pedimos, né, você tem que perceber o lugar sutil que a sua mente está. Como que você está co-construindo você mesmo, né? Porque se você fala, eu não tenho tal coisa, eu preciso de tal coisa, você está reforçando cada vez mais aquela vibração, né? Aquela energia do não ter. Por outro lado, por isso que grandes autores dizem, né? Quando nós agradecemos, aquilo se multiplica. Por quê? Porque você se coloca, né, nessa posição sutil de quem tem, de quem é abundante. E o universo, ele vai entender a linguagem energética, tá? Ele vai entender essa linguagem sutil. Então, cuidado com isso, né? Porque, às vezes, nas nossas orações, nós pedimos gerando escassez, né? Porque, ao invés da gente pedir mais paciência, mais bondade, mais sabedoria, mais conhecimento, né? Aí sim a gente está se colocando, né? Eu quero sabedoria para passar pelas adversidades e colher os imensos presentes que ela traz. Não, a gente reza para a adversidade nem vir. Percebe, gente, como que isso tudo é muito sutil, tá? E o nosso objetivo é chegar a essa vida feliz, livre, sem culpas, tá? Então, nós temos que estar atentos a todos esses passos, a todos esses detalhes, porque o material, né, o mundo grosseiro é a consequência, as causas estão no sutil, como nós já vimos, né, de todas as lives anteriores. Então, meus queridos, faz sentido para vocês, né? Vocês estão entendendo isso? Clareou um pouco esse tema para vocês? Fala para mim aí, depois dessas diferentes perspectivas que eu abordei aqui. Que mais que vocês têm alguma pergunta? E o primeiro ponto, né, é a gente perceber essa cocriação, porque, gente, olha, uma coisa crucial que eu quero falar, tá? Crucial. Presta muita atenção nisso. O universo, ele vai sempre confirmar a percepção que a gente tem, tá? Então, se eu acredito que as pessoas são fúteis e egoístas, por exemplo, tá? Eu acho que as pessoas são fúteis e egoístas, só que às vezes a gente nem percebe isso, né? Isso é um paradigma, uma crença limitante que está lá atrás, ó, é o lugar sutil onde a nossa mente está,
Então, se o meu paradigma é que as pessoas são fúteis e egoístas, obviamente, quando eu andar no mundo e me relacionar com as pessoas, eu vou me relacionar com elas como pessoas fúteis e egoístas. E o que vocês acham que eu vou ter de resultado dessas relações? Resultados que confirmam a minha percepção. Olha que terrível, porque isso aí é uma involução da consciência. A consciência vai ficando cada vez mais estreita, cada vez mais obtusa. Porque aí você vai falar, tá vendo? Eu não falo que as pessoas são fúteis e egoístas, olha só. Mas você teve esse resultado justamente porque essa já era a sua base, já era o lugar sutil aonde a sua mente estava. Quando você agiu, quando você andou, quando você criou os seus processos de relação. E o resultado, ele vai sempre confirmar o que você já acha. Então, gente, isso aí é um buraco sem fundo. Porque a pessoa tem aquela crença negativa e aí ela vai agir no mundo baseado naquela crença negativa e o mundo vai dar sempre os resultados que confirmam aquela crença negativa e ela cada vez mais vai achar que ela está certa porque ela não passa pela cabeça dela essa cocriação, não passa pela cabeça dela essa hierarquia entrelaçada, né, de que o universo é um processo de relação, que é o que está no livro de física hoje, de física quântica. E como é que ela vai sair disso? Como é que ela vai dar o salto quântico para fora disso? Aí nós temos que ter um grande conjunto de meios hábeis, tá? Principalmente entender como que se constrói um hábito, como que se muda um hábito, como que funciona a meditação, a mudança de paradigma. Aí é um caminho longo, né, gente? Mas tudo que dá trabalho vale a pena. Tudo que realmente vale a pena dá trabalho, em outras palavras. Porque nem tudo que dá trabalho vale a pena. Tem coisa que dá um trabalho danado e a gente não chega a lugar nenhum, né? Porque as pessoas, como eu disse no início, quando a gente apresenta essa mudança de paradigma, as pessoas já pensam assim, mas é muito difícil. Sim, mas continuar no paradigma errado é mais difícil ainda. Porque olha o trabalho que dá ter uma doença grave. Porque a desarmonia já está lá nos corpos sutis há tanto tempo que aquilo se manifestou no grosseiro como uma doença grave. Olha o trabalho que dá a gente perder relações, a gente tá tendo toda hora que começar tudo de novo, toda hora a gente tá na estaca zero, né? Olha que trabalho que dá isso. Então, você pegar uma direção certa que vai te tirar dessa experiência cíclica de sofrimento, dá muito menos trabalho, gente. Parece que dá trabalho porque é uma coisa nova. Tudo que é novo, o nosso sistema estranha. Mas o que a gente já está habituado a fazer é muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. E a gente não chega em lugar nenhum, tá? Então, meus amores, é isso. Nosso tempo já deu por hoje. E nós vamos fazer agora a meditação, né, lá para as nossas versões de nós mesmos, que estão lá no Rio Grande do Sul. Ui, desculpa, gente. Deixa eu pegar aqui o meu sino. Só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui, esbarrou no fio. Tá? Então, além nesse momento, né, é um momento de ajuda material também, né, porque o mundo material e o mundo sutil são complementares, é o equilíbrio, é o caminho do meio, não é só para ficar no sutil, nem só para ficar no material. A Eleonora disse aqui, é preciso paciência e treino para começar a ver os resultados. Exatamente, é isso aí, Eleonora. Né? Nós estamos há muito tempo, há muitas vidas,
treinando a nossa mente da maneira errada. Então, agora é importante que a gente foque nesse treinamento na direção certa e tenha paciência para colher os resultados. Mas a boa notícia é que os resultados vêm rápido, e mesmo que você não chegue ao ponto final, só de começar o processo, você já começa a ter benefícios. Isso é que é maravilhoso, né? Então, vamos fazer aqui a nossa meditação. Sentem-se na cadeira de forma confortável, coluna reta. Eu vou bater aqui o sininho. Soltamos o ar pela boca, convidando o corpo para o relaxamento. Inspirando e expirando. Deixamos o foco na respiração. Somos apenas observadores, testemunhas. Deixamos que a respiração flua no seu ritmo natural. Percebemos se o corpo está relaxado. Se identificarmos alguma tensão no corpo, soltamos o ar e soltamos as tensões. Os pensamentos vêm, é natural, apenas não respondemos. Observamos o que surge na mente e trazemos o foco de volta para a respiração. E agora, imaginamos do nosso chakra cardíaco, do nosso coração, pequenos fios dourados que se expandem, levando essa vibração amorosa,
essa sensação de paz, de silêncio, de relaxamento. E focando na respiração, conforme o ar entra e o ar sai, expandimos esses fios dourados que brotam do nosso chakra cardíaco. Expandimos esses fios, conectando-os aos fios dourados que brotam do coração das pessoas que estão neste mesmo ambiente que nós estamos agora. E esses fios que emanam uma leve e suave luz dourada se expandem, se conectam aos fios que brotam do coração de todas as pessoas que estão no nosso bairro nesse momento, que estão nas proximidades. E conectamos a nossa essência de amor, paz, plenitude, harmonia, a essência de todos os seres, que todos os seres também têm em toda a nossa cidade. Inspirando e expirando, ampliamos esses fios dourados de suave luz que brotam do nosso chakra cardíaco. Inspirando e expirando, expandimos esses fios e conectamos com os fios dourados que saem, que emanam do chakra cardíaco de todos os seres do nosso estado onde nós estamos. Inspirando e expirando. Esses fios dourados que brotam do nosso chakra cardíaco, repletos de amor, de compaixão, de harmonia, de paz, que brotam da nossa verdadeira natureza, se expandem mais, se conectam com os fios que brotam do coração de todos os seres do nosso planeta. Soltamos o ar, relaxamos e sentimos essa energia toda interconectada, essa teia de lucidez, de sabedoria da nossa verdadeira natureza, nossa consciência. E direcionamos toda essa luz, todos esses fios dourados de todos os seres do planeta conectados ao nosso, direcionamos aos seres do Rio Grande do Sul.
imaginamos esses fios dourados se conectando a todos os seres neste momento do Rio Grande do Sul, todos os seres sencientes que precisam de amor, de consolo, de energia, de paz, de compaixão, de força, de fé. E essa conexão pelo chakra cardíaco nutre todos esses seres. Todos os seres sencientes. Todos os átomos, partículas subatômicas, tudo que tem vida se torna energizado no Rio Grande do Sul. Agora eu convido vocês a fazer silenciosamente uma prece, um mantra, o que for de poder para vocês, o que for da sua fé, e direcionar para essas pessoas que estão recebendo a nossa energização. Fazemos um gachô para terminar. Ai, que maravilhoso, né, gente? Como nos nutrimos quando nós oferecemos. Porque aí sim nós acessamos a verdadeira fonte. Não é quando pedimos, mas sim quando oferecemos. Queridos, gratidão, um grande beijo para vocês, uma tarde maravilhosa e nos vemos na live da semana que vem. Até lá. Beijo.